Olá, Guardião das Sombras. Que notícias me traz sobre Nyx-Tara? Indagou Onirium, sua voz ecoando suave e grave pelo salão. Assim que Lisandra desapareceu pelo portal de luz trêmula, uma figura emergiu da penumbra, envolta em vestes negras como a noite sem lua. O capuz encobria-lhe o rosto, exceto pelos olhos intensos e penetrantes, que reluziam como brasas sob a máscara negra. Pensei que minha presença não havia sido notada, respondeu o guardião, sua voz abafada, quase um sussurro arrastado pelas sombras. Pensamento tolo o seu, retrucou Onirium com frieza. Para mim, sua mente é um livro aberto. Nos últimos tempos, Lisandra foi a única mortal que exigiu, mais do que um mero olhar para ser compreendida por inteiro. Sei do seu apreço, e dos seus ciúmes por ela. Foi interessante ver sua ética e julgamento ruírem, mesmo que por instantes, diante de sentimentos tão inconstantes. O guardião hesitou. Sua postura firme vacilou por um momento. Isso não tem importância agora, disse, com a voz falha, mas tentando retomar o controle. Onirium não esboçou reação. Estava envolto em sua armadura elegante, feita de metal etéreo, negro como o espaço profundo e enfeitado com runas prateadas, que pulsavam como constelações vivas. Sobre a cabeça, sua coroa negra irradiava uma aura de poder silencioso. Seus longos cabelos negros estavam soltos, flutuando levemente, como se sob o efeito de uma brisa cósmica invisível. Eu o trouxe até aqui para protegê-la e vigiar as ações de Nyx-Tara, disse ele com imparcialidade glacial. Não para que viva um romance. Sei que você não colocará seus sentimentos acima do seu dever, mas também sei o quanto será tentado a fazê-lo. O salão onde estavam era vasto, com colunas de obsidiana entrelaçadas por veios de luz azulada. Tapeçarias arcanas pendiam das paredes altas, mostrando batalhas esquecidas e criaturas celestiais. No centro, um trono feito de poeira cósmica cintilava suavemente, flutuando alguns centímetros do chão. O teto era transparente, revelando o céu estrelado de um reino além do tempo, onde corpos celestes giravam em harmonia silenciosa. Tudo pode acontecer, mas no momento, minha lealdade está firmemente atada ao meu dever, disse o guardião, erguendo o queixo. Mudou de assunto de forma brusca. Nyx-Tara encontra-se em um tipo de retiro. Segundo os sinais que captei, ela permanecerá afastada por mais alguns dias, incapaz de agir diretamente. Onirium cruzou as pernas, descansando os braços no trono com a postura de quem já previra tudo. Como eu imaginava, ela deve ter esgotado sua energia criando os desafios e obstáculos, os portais, os monstros e a tentativa frustrada de se apossar do corpo e dos poderes de Lisandra. Eu não poderei interferir diretamente, disse com um olhar que refletia a vastidão do cosmos. Então a responsabilidade por sua segurança recai sobre você, pois certamente haverá muitas surpresas no caminho de Lisandra, até que ela encontre alguma prova que possa neutralizar Nyx-Tara. Lá fora, através das janelas arqueadas de cristal negro, as órbitas de planetas distantes podiam ser vistas girando lentamente. A luz deles banhava o castelo com um brilho suave e constante. Ali, naquele refúgio fora do alcance de deuses imortais, o destino de mundos era discutido sob a vigilância de Onirium. Enquanto isso, Lisandra estava deitada na cama, ainda enrolada na toalha felpuda, que absorvia os últimos vestígios de água de seu banho quente. O vapor no quarto começava a se dissipar, e o cheiro suave de lavanda do sabonete ainda pairava no ar. Ela fitava o teto por alguns segundos, pensativa, antes de pegar o celular que havia deixado carregando ao lado. Assim que desbloqueou a tela, uma enxurrada de notificações de Júlia surgiu. A primeira mensagem já arrancou um suspiro e um meio sorriso. Olha aí o mais novo casal fingindo demência. Lisandra franziu a testa, confusa até abrir as imagens. Alguém, provavelmente alguém próximo a Júlia, já que a mesma havia demorado a interrogá-la, havia tirado várias fotos dela e de Kai durante o passeio. Em todas estavam muito próximos, em momentos íntimos demais para serem considerados apenas acidentais. Um riso partilhado de perto, um toque demorado no braço, olhares trocados que diziam mais do que palavras. Lee sorriu. Lembrou-se dos instantes com Kai e sentiu um calor leve no peito, misturado a um pouco de vergonha. Não gosto da ideia de parecer leviana, pensou. Mas Kai voltou para o topo da lista, já que Onirium parecia ter deixado claro que não está interessado. Mas só de lembrar de Onirium, uma pontada incômoda surgiu em seu peito. A frieza dele, aquela distância calculada, como se ela fosse apenas uma peça em um tabuleiro maior. Aquilo a incomodava mais do que gostaria de admitir. Ela então tocou no áudio de Júlia, e a voz animada da amiga encheu o quarto. Você tá no maior lobby com o Kai e não me contou nada? Agora tudo faz sentido. Por isso você tava tão estranha esses dias. Lisandra riu,
mas lembrava claramente o real motivo de estar estranha. Outro áudio chegou logo em seguida, com o tom de Julia ainda mais escandalizado. Espera, vocês se beijaram? Me fala agora. Vocês se beijaram, né? Lisandra, pelo amor, me conta tudo. Não esconde nada de mim. Que amiga falsa você tá se tornando? Não é nada disso, Ju, respondeu Liz, conectando o fone Bluetooth e se levantando com preguiça. Foi até o guarda-roupa, ainda sorrindo com a indignação cômica da amiga, e pegou um pijama confortável. Um short de algodão e uma blusa larga que cheirava amaciante. Você tá pensando demais. Foi só uma aproximação. Aconteceu ali no momento. A gente só conversou um pouco, só isso. Ela foi se trocando enquanto mandava mensagens e gravava pequenos áudios. Sua voz estava mais leve, quase divertida, apesar do cansaço. A conversa com Julia trouxe certo alívio. Mesmo sem dizer tudo, sentir que tinha alguém com quem dividir as emoções era bom. Julia, do outro lado, só se acalmou depois que Liz prometeu contar tudo pessoalmente. Então amanhã, depois da aula, você vai me encontrar e me contar cada detalhe, ouviu? Nada de esconder coisas. Prometo, prometo. Agora vai dormir, louca. Boa noite, casal misterioso. Me manda beijo pro Kai. Vai dormir, Julia. Desligou o fone com um suspiro, já deitada novamente. A noite estava silenciosa, e a única luz vinha da lua entrando pelas cortinas entreabertas. Liz encarou o teto mais uma vez, mas agora com o coração batendo um pouco mais rápido. Entre o mistério de Onirium e a presença intensa de Kai, sentia-se no meio de dois mundos que a puxavam em direções opostas. Mas por enquanto, o riso de Julia, a lembrança do toque de Kai e o calor do lençol bastavam. Já faziam 2 semanas desde que Lisandra se tornara uma guardiã, e absolutamente nada havia acontecido. A essa altura, ela quase esquecera de tudo o que vivenciara na Fazenda das Flores, e que enfrentou os desafios de Onirium e até os pesadelos haviam cessado. Voltar à rotina escolar foi um alívio inesperado, quase um bálsamo, pois os únicos desafios que enfrentava eram provas difíceis, trabalhos em grupo intermináveis e apresentações que a faziam suar frio. Por mais que odiasse admitir, estava quase grata pela monotonia da vida normal. Kai havia sumido de seu radar. De vez em quando, ela o via caminhando na direção da biblioteca, mas nunca mais tiveram qualquer contato próximo. Ele parecia distante, absorvido em seus próprios pensamentos. Onirion, seu misterioso mentor, também desaparecera sem deixar vestígios, assim como a enigmática Nyx Tara. Quanto às armas que recebera, continuavam emitindo sinais fracos dos seus poderes. Serpente se transformou em uma fina pulseira. Eram como lembretes silenciosos de sua nova condição. Então, certa noite, tudo mudou. Lisandra voltava sozinha da escola após passar horas na biblioteca pesquisando para um trabalho. O ar noturno estava frio e a rua quase deserta. As sombras dos postes projetavam silhuetas alongadas no asfalto e o som de seus passos ecoava pelo caminho. Ela já estava acostumada a caminhar tarde da noite, mas naquela vez, sentiu um arrepio antes mesmo de perceber que algo estava errado. Foi quando viu. A criatura surgiu do nada, uma presença colossal e ameaçadora. Seu corpo era coberto por uma pelagem escura e desgrenhada, e seus olhos brilhavam como brasas na escuridão. Tinha mais de 2 metros de altura, uma mandíbula cheia de presas afiadas e garras que pareciam capazes de rasgar aço. O cheiro de terra úmida e sangue impregnava o ar. Lisandra congelou. Seu coração disparou no peito. Os músculos enrijeceram e sua mente gritava apenas uma coisa: corra! Mas suas pernas não obedeceram. O medo a dominava. Ativou Serpentis abrindo a mão direita. Onirium não estava por perto para ajudá-la. E não havia ninguém na rua para testemunhar o que quer que estivesse prestes a acontecer. Só havia uma saída. Ela avançou, mas não tinha agilidade com a espada ao tentar golpeá-lo. O monstro a atingiu com as costas da mão e Serpentis foi lançada longe. Por pouco ela não teve o mesmo destino da espada. Lisandra recuou. Apertou os anéis nos dedos e sentiu a pulsação do cristal contra sua pele. Se não pudesse lutar, teria que fugir. E a única forma de escapar daquele monstro era abrir um portal. Mas conseguiria fazê-lo sob pressão? Correu e se escondeu debaixo de um carro. A rua estava deserta e Lisandra não tinha a quem recorrer. Ela estava lascada. Não havia ninguém para ajudá-la. Porque, afinal, ela era a ajuda. Era sua responsabilidade lidar com os assuntos sobrenaturais agora. E, no entanto, sentia-se completamente despreparada. Uma brisa fria soprou, carregando seu cheiro na direção do monstro. Até aquele momento, a criatura não havia notado, mas isso mudou em um instante. Assim que o faro do lobisomem captou sua presença, a transformação foi imediata. Os músculos da fera retesaram, as orelhas se ergueram e um rosnado gutural preencheu o silêncio da noite.
A percepção foi rápida, mas a ação foi ainda mais. O lobisomem avançou e, ao chegar até ela, lançou o carro longe. Lisandra não perdeu tempo. Reuniu toda a coragem que tinha e correu. Correu como nunca antes. Seu coração batia descompassado. O ar queimava em seus pulmões e seus pés mal tocavam o chão. Sentia a presença esmagadora da criatura logo atrás. Cada passo do monstro reverberando como um trovão no asfalto. Ela virou a primeira esquina que encontrou e se lançou atrás de 2 caçambas de lixo, o corpo tremendo de puro terror. Aquilo não era um pesadelo. Não era uma lembrança distorcida da Fazenda das Flores. Era real, real demais. Do outro lado da rua, o lobisomem farejou o ar, confuso. Perdera sua trilha. Lisandra segurou a respiração, rezando para que o monstro não a encontrasse. Mas sua fúria era evidente. Sem um alvo à vista, a criatura rugiu, jogando um carro contra a parede de um prédio com facilidade monstruosa. O estrondo ressoou como uma explosão, e Lisandra se encolheu ainda mais. Ela precisava sair dali, precisava abrir um portal. Com as mãos trêmulas, apertou os anéis, tentando invocar a energia que Onirium lhe ensinou a usar. Mas nada aconteceu. Nenhuma centelha de poder, nenhuma fenda no espaço. Droga, essa porcaria não funciona! Murmurou entre os dentes, a raiva crescendo dentro dela. Em um acesso de frustração e desespero, Lisandra arrancou os anéis dos dedos e os lançou para longe. E então aconteceu. O cristal brilhou intensamente no ar, pulsando como uma estrela prestes a explodir. Ao tocar o chão, um clarão azul se expandiu, rasgando a realidade em uma fenda reluzente. O ar ao redor crepitou com energia pura, e um portal se abriu diante dela, oscilando como uma cortina de luz líquida. Lisandra arregalou os olhos. Tinha funcionado. Mas agora vinha a parte mais difícil. Chegar até ele antes que o lobisomem a encontrasse. Algo deu muito errado. O lobisomem a localizou no exato momento em que o portal se abriu. Com uma força descomunal, lançou as caçambas de lixo para longe como se fossem meros brinquedos. Lisandra arregalou os olhos e saltou para fora do esconderijo, correndo na direção do portal com todas as suas forças. Mas a fera era mais rápida. Antes que pudesse alcançar a fenda brilhante, sentiu um impacto avassalador. O monstro a golpeou com o dorso da mão, e Lisandra foi arremessada pelo ar como uma boneca de pano. Seu corpo atingiu o asfalto com violência, e a escuridão tomou conta de sua visão. O mundo girou e depois sumiu. O lobisomem avançou lentamente, suas garras ainda pingando sangue da batalha anterior. Ou talvez fosse apenas ilusão da luz. Com uma única mão, ergueu Lisandra do chão como se ela não pesasse nada. Seu rosto lupino se aproximou do dela, os olhos brilhando com um misto de curiosidade e desprezo. Foi então que ele apareceu. Onirium emergiu do portal como um espectro de luz e trevas, sua presença dominando o ambiente com um poder sufocante. Sem hesitação, ergueu seu bastão e o cravou no abdômen da criatura. Um uivo cortante preencheu a rua e o lobisomem cambaleou para trás, libertando Lisandra de seu aperto. Mas Onirium não parou por aí. Com um único movimento da mão, fez a garra do monstro se separar de seu corpo, decepada como se fosse feita de argila. O lobisomem soltou um urro de dor, recuando de forma instintiva. Mas algo ainda pior o aguardava. Uma massa negra começou a se formar ao seu redor. Uma substância etérea que se misturava num brilho cintilante, semelhante à poeira de estrelas. O monstro tentou resistir, mas a força implacável da energia o puxou para dentro do portal, arrastando sua forma retorcida para um destino desconhecido. E então tudo ficou em silêncio. Onirium permaneceu imóvel por alguns segundos, observando Lisandra desacordada no chão. Seu olhar era frio, avaliador, desapontado. Notoriamente fraca esta guardiã, sua voz soou como um eco distante, carregada de julgamento. Um grande potencial desperdiçado. Ele se ajoelhou ao lado dela, passando os dedos sobre os anéis e serpentis em forma de pulseira surgiram em sua mão. Seus olhos brilharam por um instante, pensou em esmagá-los, já que não responderam à jovem de imediato, mas sabia que a inexperiência e o medo a bloquearam. Nixtara certamente viu o potencial, porém não a fragilidade. Esta criatura é deveras decepcionante. Onirium pousou a mão sobre a testa de Lisandra, e um fio prateado começou a emergir de sua pele. A essência de sua memória, tudo o que envolvia o sobrenatural. A experiência, o conhecimento, a verdade. Ele não hesitou em puxá-lo. Lisandra não estava pronta. Ela ainda tinha medo, e medo era um risco que ele não podia permitir. Porém, voltou atrás e resolveu deixar as coisas como estavam. Seria cruel deixar a garota à própria sorte. Devolveu os objetos que voltaram aos seus devidos lugares. Pensou em descartá-la, mas considerando o todo decidiu. Deixar o Guardião das Sombras treiná-la. Curou Lisandra apenas com um toque. E invocou o Guardião das Sombras e a deixou sobre seus cuidados.
Seus olhos brilharam mais uma vez antes que sua presença se dissipasse na escuridão da noite.